Glória ao Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, celebrando esse santo serviço de culto, também pela plataforma do YouTube, do Facebook, aos nossos irmãos que nos recebem em suas casas, onde quer que eles estejam, que possam receber com comunhão, participando também do nosso culto. Esse é o culto da Congregação Cristã Apostólica. Começando este culto em comunhão, convidamos a todos os irmãos para cantar o hino 363. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem se sente, irmãos, pede mais um hino? 360, hino 360. A irmã que está com a mocinha, quer mais um hinário para cantar? Não precisa? Os irmãos aí atrás estão com hinário também, né? Ah, então tá bom, descabeça aí.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Quem se sente, irmãos, irmãs, chamemos um hino para oração. Vamos cantar o hino 15, 5. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem amados irmãos, irmãs, este momento nós iremos aos pés do Senhor para fazer as nossas orações, apresentar os pedidos de oração que a igreja tem feito menção na portaria da congregação, ou apresentar também os pedidos de oração que a nossa Irmandade faz de contínuo durante a transmissão do nosso culto online. Mais uma vez, irmãos, convido aos irmãos, às irmãs, que fiquemos uns minutinhos em comunhão com o Senhor, na oração, e que você faça o seu pedido diretamente ao teu Deus, que você clame ao Senhor. Não vai se demorar muito a oração, mas use o teu tempo na casa de Deus para professar que você confia nele, que você espera dele a misericórdia e que você tem glória para dar ao teu Deus também. Então, em comunhão, irmãos, busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Criador eterno, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor, lembra de nós, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória, glória a Jesus, aleluia. Glória, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor.
Bendito és tu, Rei da paz. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Visita nós, Senhor, pelo amor do teu santo nome. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor eterno. Glória, glória ao teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor eterno. Glória a Deus. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nos encontramos, Senhor, mais uma vez aos teus pés, rendendo-lhe graças pela grande sorte que coube a nós de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas nos céus. Graças nós te damos, Senhor, pelo fôlego de vida. Graças nós te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos dentro da tua casa. Se ainda assim, Senhor, vindo para a igreja, participando dos cultos, celebrando os cultos em memória da tua santidade, Senhor eterno, cantando os louvores, cantando os hinos, recebendo o culto de adoração a ti, Senhor, nas nossas casas. Se ainda assim temos cometido alguma falta na tua presença, Senhor, se ainda assim, Senhor, temos andado por caminhos que não são agradáveis a ti, ó Deus, nós te pedimos nessa oração, Senhor, que tu não nos julgue com o peso da tua mão, Senhor, e nem com a tua justiça, Senhor, mas que tu possa mais uma vez vir ao nosso encontro com a tua misericórdia. Ó Deus de misericórdia e santo, nós apresentamos todos os pedidos de oração que a igreja tem feito menção a ti. Senhor eterno, há pedidos de oração, Senhor, que só o homem conhece, porque só ele confessa para diretamente a ti, Senhor. Nós temos pedidos de oração, Senhor, aflições, medos, turbações do nosso espírito, do nosso coração, turbações da nossa mente, Senhor, que só tu conhece, mas nós te apresentamos, Senhor, o que está em oculto, Senhor, das nossas mentes, o que está em oculto dos nossos corações, o que está em oculto da medicina. Nós apresentamos nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor, a vida das nossas famílias, a vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Senhor, apresentamos a vida de todos nós nas tuas mãos e apresentamos a ti também, Senhor, os pedidos de oração que a tua igreja fez menção na portaria. Apresentamos também, Senhor, os pedidos de oração que a tua igreja tem feito nas lives, Senhor eterno, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Senhor, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos, Senhor eterno, nem para a nossa saúde, nós não temos, Senhor, a condição de mudar nada na nossa vida, mas nós temos a confiança em ti, Senhor, e em ti entregamos essas petições, e para ti entregamos os pedidos de oração que a igreja tem feito menção, Senhor, não pela nossa força, mas pela força que emana do alto dos céus. Toma nas tuas mãos cada pedido, Senhor, cada sentimento, cada dor, cada aflição, cada sentimento ruim, depressivo, Senhor eterno, cada causa difícil, impossível na justiça, cada causa financeira, Senhor, a falta do emprego, a empresa que não anda bem. Senhor, tu sabe onde tu tem que mexer, tu conhece o íntimo do coração dos teus filhos e das tuas filhas, mas nós te pedimos, Senhor, opera o impossível nas nossas vidas, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de piedade santo, quero abençoar, Senhor, o decorrer desse santo culto, quero falar com as nossas almas, Senhor, queira fazer com que nós sentamos a presença do teu Santo Espírito em nós. Prepara para nós, Senhor, testemunhos nessa noite, testemunhos que venham edificar a nossa alma. Muitas das vezes, Senhor eterno, achamos que a nossa obra é conhecida, que a nossa obra é repetida, mas há sempre um ouvido preparado para ser liberto pelas obras que tu tem feito no meio de nós. Ó Deus de misericórdia e santo, apresentamos, Senhor, o santo culto e mais uma vez te pedimos, manda do céu um passo da tua santa e bendita palavra. Esteja conosco, Senhor, não nos despeça vazio, mas permita que o teu Santo Espírito esteja dentro dos nossos corações. É o que te pedimos na confiança de alcançar por Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. O microfone estava brigando com a gente, mas não tem problema não. Glória ao nome santo do Senhor. Quem se sente, irmãos, peça mais um hino. 5:5. Vamos cantar o hino 5:5. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Neste momento, amados irmãos, irmãs, nós temos a liberdade dos testemunhos, liberdade para que nós possamos pagar os votos que temos feito ao Senhor, contar as graças alcançadas e as obras que o Senhor tem feito no meio da nossa família. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agradecer ao Senhor Jesus por uma graça recebida essa semana. Meu neto levou um tombo bem alto, né, do alto, e ele bateu a cabeça e ele ficou chorando e também ele ficou suando muito frio e falando que estava doendo, né? Estava doendo a cabeça. E daí então a mãe dele levou ele ao médico
E para a honra e glória do Senhor Jesus, não deu nada, não deu nenhuma Glória a fratura. E eu glorifico o nome do Senhor por isso, né? Glória a E Deus. pela minha vida também, graças a eles que eu estou aqui hoje também, né? Glória a Deus. E glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algum irmão, irmã, sente agradecer a Deus? As obras nunca ficam velhas, irmãos. As nossas obras são sempre novas na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer ao Senhor, queridos irmãos, pelo direito que Deus me dá de entrar na sua glória por Jesus Cristo. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem me chamado desde a minha mocidade. E o Senhor fez uma obra na minha vida, irmãos, quando eu tinha aproximadamente 7 anos de idade. Essa obra já era para eu ter contado para os irmãos, mas é quando Deus requer. E o Senhor, no penúltimo culto, o Senhor vem me cobrando para que eu possa agradecer por essa maravilha que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, o Senhor me cobrou tanto que quem congregou aqui no último culto que o irmão Rodrigo atendeu, o Senhor dava do irmão dizer assim: confia em Deus, porque você se lembra que você vivia rastejando, você não podia nem andar, e hoje você está com toda a saúde, confia em Deus. Eu quero agradecer a Deus, queridos irmãos, porque essa obra já fazem aproximadamente 61 anos que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, eu tinha aproximadamente uns 7 anos de idade, 7 anos mais ou menos. A minha mãe servia a Deus. Irmãos, naquela época as congregações eram muito longe, e aí ela fazia aquelas marmitas, punha na cabeça e a gente cavalgava para congregar, mas nós íamos. Mas um certo dia, eu fui acometida, irmãos, da paralisia infantil. E naquela época, há 60 e poucos anos atrás, os irmãos sabem, não tinha cura. Ou morria ou ficava aleijado, não é? E aí, quando foi esses meses atrás, a minha irmã veio me relembrar o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. E ela chegou para mim e falou: Rosinha, você se lembra aquela menina que se rastejava pela casa? Glória a Deus. Quem era aquela menina? Porque ela é mais jovem que eu, né? Glória. Aí eu falei: pois é, maninha, aquela criança era eu. Você lembra que a mamãe falou que eu tive paralisia infantil? Então, aquela criança que você via rastejando era eu. Glória a Deus. Irmãos, Deus foi tão maravilhoso na minha vida que o Senhor veio ao meu encontro, o Senhor me libertou dessa enfermidade, sem deixar sequela, sem deixar nada, queridos irmãos. Hoje eu ando até demais, dirijo, faço o meu trabalho, não ficou sequela, não ficou nada, porque o nosso Deus fez a obra por completo. Quero agradecer, irmãos, a Deus, não somente por essa obra, mas por muitas e muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem mostrado presente em todos os momentos na minha vida. Eu quero agradecer a Ele, queridos irmãos, porque eu não sou digna nem merecedora, mas eu tenho procurado buscar a Deus e ser cada dia uma pessoa melhor na presença do nosso Deus. Embora, irmãos, às vezes nós não conseguimos, porque perfeito é somente o nosso Deus, mas pelo sangue do Cordeiro Eterno, Ele tem me colocado um grande desejo de servir a Deus e de fazer a vontade dEle. Quero agradecer ao Senhor também, irmãos, porque há mais de 40 anos o Senhor me deu o Ministério da Música, irmãos, uns 43 anos o Senhor tem me dado o Ministério da Música, já na congregação, na CCB. E o Senhor me mostrava, irmãos, eu tocando na congregação. Irmãos, e aí eu pude ver, irmãos, por que é que o Senhor me libertou? Porque o Senhor tinha uma obra na minha vida. Agradeço ao Senhor por tudo e por mais essa obra que Ele fez. Somente o nome do nosso Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
O nome de Deus seja louvado. Amém. Como o irmão falou, que as obras nunca ficam velhas, né? E Deus pulsou no meu coração a contar uma obra para a Irmandade, mas para aqueles que acreditam em milagre. Glória a Deus. Eu tinha 12 anos e meio, quando meu pai, muito bem de condições financeiras, virou para mim e falou assim: enquanto você estiver embaixo do meu teto, eu errado ou não, só eu falo. Eu olhei para ele com muito respeito e falei: tá certo, pai. O senhor está muito certo, é tudo seu. Quando ele saía para a empresa dele, 2 horas que ele vinha almoçar em casa, eu abracei minha mãe e falei assim: mãe, estou indo embora. Ela não acreditou, porque com 12 anos e meio, aí meu pai saiu para a direita, eu saí para a esquerda. Irmandade, eu dormi na rua, embaixo daqueles bancos de praça, e só pedi a Deus assim: Senhor, não me deixa roubar e nem matar. Glória a Deus. Me dê trabalho. E Deus me ouviu desde aquele dia. Glória a Deus. Para a Irmandade ter uma ideia, eu dormi no meio de ladrão, maconheiro, todo tipo de coisa que não presta. Eles me ofereciam e Deus tocava no meu coração e falava: pergunta para ele se isso daí fosse bom, se os médicos não receitavam. Glória. Era sempre a minha resposta para ele. Irmandade, eu não peguei vício nem de cigarro, nem de bebida, nem de nada. Deus me protegeu. Glória a Deus. E quando eu estava embaixo do banco assim, começou a chover muito, molhava o chão, só não me molhava a frente, mas as costas molhava, porque eu trabalhava de engraxate na praça, e quando chegava a noite, não tinha para onde dormir, eu ficava embaixo. Aí quem conhecia meu pai, que era um empresário, falava: você não vai buscar, Lima, teu filho? Ele falava assim: se ele foi homem, quando o médico bateu e falou que era homem, ele vai ser alguém. Se ele não, eu não vou buscar, não. Irmandade, eu vou contar do jeito que Deus está pedindo. Não vou seguir o que muitos falam. Tem de glorificar a Deus. E o que eu estou contando é glorificar a Deus mesmo. Glória. Aí, Irmandade, para a Irmandade ter uma ideia, eu com 12 anos e meio, Deus foi abrindo os caminhos para mim. E eu fui fazendo, a primeira coisa que Deus pôs na minha cabeça, eu tinha o 4º ano primário, falou: vai fazer o supletivo. Aí eu fiz o supletivo. Aí adiantei mais alguns anos na minha vida. Aí eu conheci essa graça maravilhosa, que minha família toda é italiana e são católicos, muito fervoroso. E eu conheci o Evangelho. Aí eu comecei a trabalhar na obra de Deus, na construção. E tinha um irmão que aqui se chama obreiro, mas lá é a congregação também, mas era porteiro. Aí eu estava lá na porta, um irmão veio de Minas, Deus desviou ele da Anguera e falou: você vai congregar nessa cidade aqui. Aí ele foi congregar, chegou lá, ficou os anciãos, diácono no banco, Deus não deixou levantar e levantou ele para atender. No final da palavra, ele apontou eu assim lá no final da igreja e falou assim: encarregado da obra de Deus, Deus vai te dar a faculdade na mão. Glória a Deus. Deus vai tirar de onde você está, pisado, mais de 5 anos pelo adversário, o tapete dele. Deus vai te altear. Glória. E começou a pregar, Irmandade. Deus falou assim: é com você mesmo. Aí ele daqui falou assim: a hora que esse relógio apontar 00:01, as bênçãos vão começar na sua casa. Glória. Aí eu peguei aquela palavra e fui embora. Quando eu cheguei em casa, a mãe dos meus filhos virou para mim e falou assim: ó, tem um senhor ligando aí para você, falando que era para você entrar em contato com ele, nem que você chegasse 2 horas da manhã. Eu falei: mas o que está acontecendo? Cheguei e liguei.
Ele falou assim, Silvano, tem como você passar lá na minha loja? Eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom. Amanhã, 8 horas, eu tô lá. Quando eu cheguei lá, Irmandade, ele é casa lotérica, então quando ele me viu, ele pediu para as moças pôr eu para dentro. Quando eu entrei, ele me deu um envelope cinza. Naquela época, era 5.000 cruzeiros. Aí falou assim, toma. Eu olhei, abri aquilo lá cheio de dinheiro, falei, mas o que está acontecendo? Não, é que eu vou precisar de você. Mas eu não sei porquê, Deus me deu isso a noite inteirinha, que era para mim te entregar isso daí, o dia que eu precisar de você, eu chamo. Eu falei, não pode ser feito assim, porque Deus fala que a gente tem que ter as coisas certas. Ele falou assim, não, se você quiser fazer um contrato, se você quiser fazer qualquer coisa, você faz, mas leva o dinheiro e some daqui, que na hora que eu precisar de você, eu te chamo. Esses 5.000 cruzeiros já começou a adiantar a minha vida. Aí eu estava numa casa de oração, levantando ela. Aí um irmão aqui de Minas ligou para lá e falou assim, irmão Silvano, tem como você nos ajudar? Eu falei, como eu posso te ajudar, irmão? Ele falou assim, é que aqui o diácono, não, o ancião, ele teve uma revelação de Deus que era para ele marcar a inauguração da igreja. Só que os irmãos da administração falaram que ele ia ficar sozinho e que aquilo não foi revelação de Deus não, que não ia ficar pronto naquela data. Aí o irmão pegou e começou a chorar, como um ancião, buscou Deus. Deus falou, mas se eu falei para você marcar, eu vou trazer gente de fora, mas não quero mais nenhum aqui de dentro, aqui da cidade, porque eu vou trazer tudo de fora. Aí quando ele falou isso, chorando no telefone, eu falei, ó, nós vamos almoçar agora, nós vamos buscar Deus e eu vou falar com os irmãos. Aí o que os irmãos falar, Irmandade, todos que eu falei, do jeitinho que eu estou contando para a Irmandade, todos levantaram a mão e falaram assim, nós vamos sim terminar a casa de Deus. Nós embarcamos para lá, ficamos, Irmandade, para você ter uma ideia, nós chegamos lá, tinha mais de 300 metros de muro, fora o restante que tinha para fazer. Em 8 dias nós fizemos tudo e o ancião pôde marcar a inauguração e Deus está sendo glorificado. Para a Irmandade ter uma ideia como é bom servir esse Deus aqui, só que nós temos de pôr uma coisa na cabeça, nós não podemos fazer troca. Senhor, eu faço isso, você me dá isso. Deus não é negociador dessa parte, Ele fala assim, vem a mim e eu te darei a salvação. O restante que você precisar, você tem que fazer para merecer Deus operar na sua vida. Não tem esse negócio de trocar. Você vem pelo amor, entendeu? Pelo amor da graça, para ajudar a chamar as outras almas escolhidas, entendeu? Então a gente não pode negociar com Deus. Não é banco, não é agiota, não é nada. Aí, Irmandade, aí para a Irmandade ter uma ideia, quando o irmão pregou esse negócio da faculdade, eu estava sendo responsável por 3 congregações. Aí eu chorei nos pés do Senhor e falei, Senhor, eu não tô bem na faculdade, porque eu estou tomando conta das 3 construções, eu estou perdendo matéria, eu não estou entregando trabalho. Daí Deus pegou e falou assim, eu não te falei que ia dar a faculdade na palma da tua mão? Daí para a Irmandade ter uma ideia, eu ia ser proibido de entrar na faculdade porque eu estava atrasado já 1 ano na faculdade de pagamento. Aí eu falei, Senhor, já fecharam até a catraca lá com o meu crachá, eu não posso mais pisar. Pode ir que eu vou abrir a catraca. Quando eu cheguei lá, eu fiz assim, mas tá travado. Aí um responsável da faculdade veio lá, passou o crachá dele, abriu e eu pude assistir a aula. Aí eu falei, mas Senhor, será que todo dia vai ser assim? Ele falou, não, o outro dia pertence a mim. Quando chegou no outro dia, eu estava lá na cidade, daí veio uma irmã e falou assim, irmão Silvano, você pode ir comigo lá na faculdade? Eu preciso fazer uma coisa lá e você já estuda lá, você pode ir comigo? Eu falei, vou, irmão. Quando eu cheguei lá, eu pensei que ela ia fazer alguma coisa dela na faculdade.
ela chegou no guichê assim e perguntou, dá o número do teu crachá aí pra... Aí eu dei, o rapaz localizou, quanto que ele deve? Aí ele falou, ela pegou, puxou o talão de cheque, preencheu, falou, ele não deve mais nada. Glória a Deus. Eu peguei, fiquei olhando assim, chorei, falei assim, mas como que a irmã soube? Ela falou, não foi ninguém que me falou, foi Deus, que na hora que eu cheguei na loja, ele falou assim, vai lá e paga as mensalidades do irmão Silvano. Aí, irmandade, eu comecei a estudar tranquilo, mas mesmo assim, eu falei para Deus, falei, Senhor, mas mesmo assim eu tenho a minha responsabilidade, estou ficando prejudicado. Aí Deus falou assim, eu vou abrir tua mente, no pouco que você fizer, você vai ser o necessário para você passar de ano. Irmandade, para você ter uma ideia, a média para passar era 7. Eu só tirei uma nota 8,5, no meu histórico o resto era tudo 9, 9,5. Tudo que eu fazia eu ganhava já pontuação para outras provas. Deus foi abrindo a mente, e graças a Deus, irmandade, aquele menino de 12 anos e meio, que sou eu, se formou engenheiro civil, e depois Deus abriu as portas nas empresas. Hoje, graças a Deus, esse menino que saiu sem nada, dormiu na rua, hoje tem alguma coisa materialmente e toca duas construtoras e uma é minha. Entendeu? Deus prometeu, ele cumpriu, mas só que tem uma coisa, irmã, a gente tem que trabalhar para ele, a gente tem que fazer a vontade dele, mas sem interesse nenhum, e ele vem ver a nossa necessidade e coloca na mão da gente. Isso daí, irmandade, eu vou dizer para vocês, eu fiquei tão agradecido a Deus que eu fiz um voto com ele na tribuna. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu a faculdade, tudo que for para mim fazer para a graça do Senhor, pode me apresentar que eu vou fazer, graças a Deus. É que nem eu já falei, eu não sei que sentido que Deus tem aqui nessa graça comigo, porque ele falou assim, quando eu visitei aqui, ele falou assim, vai, volta, entendeu? E fica lá que eu tenho planos para você, eu não sei qual que é. A única coisa que ele falou, você não pediu para trabalhar na graça, então você vai me servir do jeitinho que você prometeu para mim. Então eu estou aqui para servir Deus naquilo que Deus mandar, eu vou fazer de coração e não quero nada em troca, só quero o seguinte, eu só quero a salvação. Deus me dando a salvação, o restante mandado, bens materiais, o irmão ancião aqui, ele deve saber disso muito melhor do que qualquer um. Só o dinheiro, ele não é felicidade não, irmão. Ele paga a conta, ele dá um terno, ele dá um almoço no melhor restaurante. Mas o que dá para nós, a salvação, é a humildade, a caridade. É você saber que você pode sair daqui e ir lá para Minas e socorrer família que está com um copo d'água há 3 dias orando para Deus alimentar eles. Então, quanto mais caridade tiver, mais humildade tiver, Deus te presenteia naquilo que você precisa. Então, por isso que Deus fez eu levantar e contar para a Irmandade. Irmandade, vocês não pensam que é só chegar aí na igreja e permanecer na igreja terça, domingo, os dias que for, é como se fosse um hábito. Mas você tem de pedir para Deus abrir a sua mente para você fazer o dom da caridade, o dom do amor, porque assim você está agradando Deus e fazendo uma escadinha para você se aproximar da salvação que Deus promete para todos nós. Essa foi a parte que Deus me deu. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais algum irmão, alguma irmã? Irmão Daniel, sente de agradecer a Deus, está em paz? Glória a Deus, aleluia. Bem, irmãos, também dos anúncios que temos para fazer a respeito dos cultos. Os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, temos culto todos os dias, às 20 horas, de segunda a sábado. Também os nossos cultos presenciais nessa congregação, às
terças-feiras, 14 horas, quartas, 20, sábado, 10 horas da manhã, culto com as irmãs, e domingo, às 10 da manhã e 18h30. Os cultos presenciais de Alphaville também transmitidos online. Também, amados irmãos, não nos esqueçamos de compartilhar os cultos, levar a mensagem do Evangelho, transmitir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É tão pouco fazer isso e tem um efeito tão grande na vida de quem recebe. Façamos dessa maneira, irmãos, compartilhemos os cultos online, convidemos aqueles que não estão agregados em nenhuma igreja ou que estão afastados de alguma igreja por um motivo ou por outro, que não caiba em nós julgamento, mas que possa ter em nós sempre a misericórdia do Senhor, convidando para que esteja junto de nós. Também, irmãos, convidamos aos irmãos que possam iniciar o dia diariamente, de segunda a segunda, os irmãos aqui de São Paulo, com a programação da Rádio Sara Brasil, não é isso, irmão? Na 101.3, Rádio 101.3, das 6 às 8 da manhã. Da última vez que nós vimos o Ibope, a nossa programação, no nosso horário, era maior que a Rádio Eldorado, é isso? Que é uma rádio de notícias super conceituada em São Paulo, mas a CCA está ganhando deles, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Então, vamos começar o nosso dia, irmãos, ouvindo uma programação, tem louvor, tem hino, tem oração, tem testemunho e não falta a palavra. Às vezes, nós começamos o nosso dia com as tribulações diárias, cotidianas, ouvindo os problemas políticos, problemas econômicos. Vamos começar o dia com a palavra. E aos nossos irmãos que são de fora, que não têm acesso a essa programação, pode acessar a programação da CCA, da rádio, e também dos cultos online. E também ter acesso aos hinos orquestrados que estão gravados através do nosso aplicativo, que é gratuito, tanto na plataforma do iOS, como da plataforma do Android, que é o endereço é CCA Cristã Apostólica. O nosso aplicativo CCA Cristã Apostólica. Se os irmãos que estão congregando hoje tiverem alguma crítica, pode reclamar para o irmão aqui, que ele é o responsável por montar o aplicativo. Está bem assim? Feito tudo para a honra e glória do Senhor. Feito tudo para levar paz e esperança aos corações. Nós temos o nosso compromisso de expandir a mensagem do Evangelho, nós temos o compromisso de levar paz, irmãos. Onde não tem paz, que haja paz. Onde não tem força, que haja força. Onde não tem esperança, que entre esperança também. Porque fazendo dessa maneira, nós compartilhando, assistindo, participando, o Senhor é glorificado também por nós. Está bem assim, irmãos? Pelos testemunhos que temos ouvido nessa noite, irmãos, há confirmação a todo momento nos cultos. Mas eu sinto também, não sou muito de testemunhar, testemunhei hoje pela manhã, sinto testemunhar agora à noite também, a respeito da conversão, esse convite que fazemos aos irmãos para compartilhar, para ouvir, para comunicar a nossa programação da rádio, aos nossos cultos online. Tem uma família, a família da minha esposa, que o avô da minha esposa começou, eles seguiam a fé romana, no interior de São Paulo, muito pobres. Eles começaram a trabalhar numa família que eram da fé, da segunda congregação. E aquela família convidava eles sempre para participar dos cultos, mas eles tinham a fé deles e não participavam. O avô da minha esposa começou a participar, se converteu no Evangelho segundo esta fé, só que recebia muita resistência dos pais dele, do bisavô da minha esposa.
Só que a bisavó da minha esposa, os pais do avô dela, eram fiéis a Deus, ao termo deles. E eles ouviam uma programação numa rádio, final dos anos 40, anos 50, eles ouviam talvez anos 40, eles ouviam a programação de uma instituição que tem até hoje, que é a LBV, um senhor que já não está vivo, o senhor Paiva Neto. Ele tinha uma programação a respeito do fim do mundo. Ele contava a respeito do fim do mundo e todos os dias na rádio vinha aquela programação e aquela mensagem começou a entrar no coração daquele casal. E eles começaram a falar, mas como que a gente vai saber dessas coisas? Aí começou um conversar com o outro, falou, isso é coisa dos crentes, não é? Vamos procurar os crentes para saber? Procuraram os crentes, o Senhor chamou eles na graça e dormiram seguindo o Senhor numa fé cheio de esperança da vida eterna, irmãos. Uma programação de rádio. Às vezes a gente nem acha que vai ter impacto, mas impacta, irmãos. Impacta, vai e transforma os corações. Da família dos meus pais, do meu pai, o Senhor deu de uma maneira muito especial também. Não foi por programação de rádio, mas o meu bisavô e o irmão dele, tio do meu avô, eles eram da roça, viviam da agricultura familiar, seguiam a fé romana também. E um dia, não sei se meu bisavô ou o irmão dele estava dormindo e uma mão começou a escrever na parede de onde ele estava e anotou o endereço no Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Ele acordou, foi falar com o irmão dele, falou assim, tá muito claro para mim que eu tenho que fazer alguma coisa com esse sonho que eu tive. Fez uma carta falando assim, sonhei com esse endereço, por favor, dê notícia. E mandou. Passados meses, quem recebeu a carta, já tinha sido a ele anunciado o evangelho, para quem recebeu a carta, mas ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Ele falou, isso aqui é coisa de crente. Eu vou mandar para o meu parente. Mandou para um parente longe. Aquele parente recebeu a carta. Falou assim, é uma missão. Foi para o interior de São Paulo, dias de viagens, anunciou o evangelho e o nome do Senhor está sendo glorificado até hoje. Assim o Senhor faz, irmãos. Conforme o irmão Silvano falou, é difícil até de acreditar, mas o Senhor faz, não é, irmão Silvano? O Senhor faz para exaltar o nome dEle pelas nossas bocas. O Senhor cura da paralisia infantil sem condição. O Senhor cuida de uma criança fora de casa e coloca um título universitário nas mãos dele. O Senhor faz e obras maiores poderá fazer no meio de nós, irmãos. Em comunhão, vamos cantar, amados, o hino 206, hino 206.
Aleluia. Glória a Deus. Irmão Marcos, tem a palavra? Os demais irmãos, o Senhor dá a palavra. Irmão Daniel, os demais irmãos. Irmão Silvano, está em paz. Glória a Deus. A respeito do impossível, irmãos, tem um testemunho que eu não posso contar ele com riqueza de detalhes. Um testemunho que eu recebi do próprio servo de Deus, que viveu essa experiência, que o Senhor tirou ele de uma situação, irmãos. Ele fazia engenharia também. Ele estava se formando e ele vivia no interior de São Paulo, atrás do bairro mais pobre. Ele vivia num lugar muito humilde, se formando em engenharia mecânica e não tinha nada em casa. Não tinha nada em casa. Ele contou para nós que um dia ele cimentou a entrada da casinha dele com muito sacrifício e ficou uma parte sem cimentar. No outro dia veio uma vaca e atolou naquela grama, e ele teve que destruir tudo que ele tinha feito com a reserva de dinheiro que ele tinha do cimentado. Outro dia, estava ventando muito na casinha dele, o vento bateu e levou o portão da casa dele embora. Miséria, pobreza. E o Senhor, num dia, ele era trainee numa multinacional, foi desligado, foi receber o fundo de garantia dele no prédio do INSS, se eu não me engano, ali no centro de São Paulo. Chegou só com o dinheiro, só com a passagem do metrô e do trem, e do ônibus, de ida e volta. Foi ele e a esposa, chegou no prédio do INSS, o homem falou assim: olha, não sei o que aconteceu, moço, mas não tem nada para você aqui, não tem os seus dados aqui. Ele voltou em desespero para a casa dele, estava na estação de trem, viu uma senhora vindo vender polvilho, aquele biscoito de polvilho, com uma roupa bem simples, uma senhora bem simples, e ela veio na estação, no caminho dele, ele falou assim: ó, a prova aqui, com vontade de comer e não tem dinheiro para comprar. A moça chegou bem perto dele, a senhora, falou assim: e você, moço? Você quer um polvilho? Ela falou: querer eu quero, mas não tenho dinheiro. Ela falou: não tem importância. A paz de Deus. Saudou ele. Falou assim: Deus vai mudar o teu cativeiro. Aquele irmão, amados, o Senhor, em questão de dias, se eu falar muito, ele é um irmão muito conhecido, pode ser que não é bom. Em questão de dias, o Senhor deu um emprego para ele, ele virou vice-presidente de uma empresa de informática, ele viajava de domingo a sexta-feira para os Estados Unidos, voltava para atender a reunião de jovens no domingo de manhã e ver a família. No domingo à noite ele pegava o avião e ia para os Estados Unidos de novo. O Senhor deu a ele uma condição financeira que ele ganhava, na época que foi instituído o Plano Real, ele ganhava $50 mil por mês. O Senhor muda cativeiro e faz obra impossível. Esse é o Deus que nós servimos. E um dia, quando ele era pequenininho, mocinho, ele estava congregando numa congregação da CCB, na central da CCB no Brás, pequeno, igreja lotada. Quem atendia o culto era o presidente da igreja, relatando algumas traduções bíblicas. Falou assim: ó, irmãos, esse verso em português é assim, em inglês é de outro jeito, em italiano o significado é parecido, mas é diferente, em francês. E o presidente Miguel Espina, irmão Miguel, começou a falar das maneiras distintas das traduções bíblicas. E aquele menino estava sentado
no meio da igreja. Quem conhece a igreja sabe que ela é muito grande. O irmão Miguel virou para ele, pobrezinho, falou assim: e você, menino? Você quer falar outras línguas? Recebe o dom de falar línguas. Ele fala inglês, francês, espanhol, alemão, fala todas as línguas, irmãos. Porque Deus faz obra impossível. E se os irmãos creem na obra do impossível, quando eu estava saindo da congregação hoje, o Senhor colocou no meu coração de uma figura muito clara, um deserto muito árido, mas umas plantinhas que nasciam no meio do deserto. Falei: Senhor, devo estar sugestionado pela palavra que o Senhor tem nos mandado, e fui em paz para a minha casa, buscando a revelação. O Senhor tem nos despertado a palavra nessa noite, tempo de reconstrução. Vamos ler com a ajuda de Deus, livro do profeta Ezequiel, irmãos. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. Os testemunhos, eles vão confirmando, eles vão abrindo a revelação, não é, irmãos? Então vamos ler, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. A palavra não precisa se estender, porque o que você veio buscar, se é muito difícil, os testemunhos falam por si só. O impossível o Senhor faz possível para aquele que crê. 36 do livro do profeta Ezequiel. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Jeová: visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir, porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão,
e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios. E sabereis que eu sou o Senhor, e farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre a ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, assim diz o Senhor Jeová. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Profeta Ezequiel, irmãos, profetizou no tempo do exílio, no tempo em que o povo foi levado em cativeiro, e ele profetizou, ele falou a respeito de que as nações precisavam, o povo precisava se converter nos caminhos de Deus, que precisava não somente se adequar, mas precisava mudar, para que o Senhor se lembrasse deles. E ele não foi ouvido. O povo discriminava ele, achando que tudo que eles estavam passando era simplesmente um momento de aflição, mas o Senhor zelou pelo que falou na boca do profeta, pelo que ele deixou transcrito para nós, e depois de um certo tempo, o Senhor, ainda em cativeiro, deu a ele profecias da renovação, da reedificação, das bênçãos que haveriam de ser devolvidas ao povo escolhido por Deus. E aqui nós temos, irmãos, esta profecia, aqui temos esta passagem, os montes que haviam sido destruídos, os montes que haviam sido queimados, os montes que haviam ficado desertos, onde os povos haviam sido ou sequestrados ou mortos, mas aquela nação que habitava ali havia sido dizimada. Só que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E no meio da prova, no meio da provação, este profeta falava a respeito do que o Senhor haveria de fazer de novo, de novidade para o povo de Israel. E a profecia veio para os montes, aqueles mesmos que haviam sido destruídos. O Senhor mandou uma ordem dos céus para que eles fossem restabelecidos. Os estudiosos narram que esta profecia é como a profecia similar, se equivale à profecia de quando o Senhor restitui tudo que Jó havia perdido. Uma profecia onde fala de restabelecimento dos termos de maneira renovada, redobrada e fortificada. E estamos nós, irmãos, participando de um culto onde ouvimos o que o Senhor faz de impossível. Ouvimos o que o Senhor faz com uma criança, o que o Senhor faz de impossível. O Senhor cura, o Senhor exalta, o Senhor guarda, o Senhor coloca por cabeça. Então eu não sei, irmãos, o que você veio buscar, mas volte sabendo que o tempo da terra miúda, o tempo do deserto está chegando ao fim na tua vida. Porque o Senhor, irmão, abençoa o lugar em que você está. O Senhor abençoa a casa que nós moramos. O Senhor abençoa
o terreno em que nós estamos. O Senhor abençoa, tem profecia para abençoar, não haverá mais morte, não haverá mais desilusão, não haverá mais desencontros, meus irmãos, porque o Senhor vem quando Ele abençoa, quando Ele estende o cetro da benção ao favor de um povo, está abençoado, irmãos. Não precisa subir nos montes, não precisa fazer um sacrifício, não precisa nada hoje. Hoje o Senhor veio anunciando o fim do tempo da sequidão nas nossas vidas. Que a igreja possa receber, irmãos. O Senhor, quando Ele abençoa, está abençoado. Os irmãos, quando é abençoado por Deus, até o fruto do trabalho, até o equipamento que você trabalha, é abençoado por Deus. As irmãs, quando estão trabalhando e está em tempo de benção, até o que você usa no teu cotidiano, no teu trabalho, está abençoado por Deus. Há poucos minutos falei a respeito da conversão, da maneira como o Senhor se usou para converter a nossa família no ano de 1928. Em poucos tempos, a obra cresceu pelo trabalho desses dois irmãos, que vêm a ser o meu bisavô e o irmão dele. E ao meu bisavô o Senhor deu um dom de cura. E ele era um homem que vivia, dormia, acordava em comunhão com o Senhor. Um homem duro na defesa do Evangelho, mas um homem que tinha sobre ele o poder do Espírito Santo. E um dia, irmãos, um servo de Deus com muita tribulação procurou ele no meio do cafezal para contar a prova, para pedir uma oração, para falar a respeito do cotidiano dele que não ia bem. E o servo de Deus, irmãos, o meu bisavô, estava encostado sobre a enxada que ele trabalhava. Tenho isso, óbvio, não vivi, mas por testemunho do meu avô, que tem 91 anos, e ele encostado na enxada, ouvindo o que aquele irmão falava. Ele estava encostado sobre o material de trabalho. Os irmãos imaginam quanta oração tinha em cima daquela enxada. Os irmãos imaginam quanto clamor, quanto pedido de misericórdia havia ali. E quando aqueles irmãos conversavam, o servo de Deus que o procurou, quando eles foram orar, encostou naquela enxada e o Senhor selou ele com a promessa na hora, irmãos. Então você saia daqui dessa noite sabendo que o tempo da tua prova terminou. Você precisa confiar no Deus que você serve. Essa palavra o Senhor manda depois do que os microfones testificaram do impossível. A sua causa é impossível? Será que o que você busca é impossível? Será que o Senhor, irmãos, é poderoso para fazer o impossível na sua vida? E o que é que você busca? Paz no coração, paz na sua mente, uma mente em depressão, uma mente aflita, que nada encaixa com nada. Você ouve e as coisas não se encaixam, você tenta entender e as coisas não entram no lugar. Parece que a perturbação chega na tua cama para você dormir, antes que você chegue para dormir, ela já está lá fazendo morada. Irmãos, as enfermidades do cotidiano, as enfermidades do dia a dia, problemas financeiros. Irmãos, eu não sei onde o Senhor vai entrar, mas o Senhor vai entrar com poder, com honra, com glória. O Senhor vai semear a terra e vai edificar uma cidade nova na tua vida. Irmãos, quando o Senhor cura, não há sombra nem variação. Quando o Senhor cura, você vai se lembrar, e é bom que você se lembre do dia da tua prova. É bom que você se lembre do dia que você era um miserável, uma miserável, que você se sentia miserável na terra. Porque quando o Senhor passar, e Ele vai passar por esses dias, por essas horas na tua vida,
Quando o Senhor passar, você vai esquecer do que você viveu. Mas tudo que você viveu para a honra e glória do Senhor. Você viveu o deserto, você viveu o valado, você viveu a fome, você viveu a depressão, você viveu a enfermidade, você viveu a carteira miúda, para que esses microfones testifiquem sempre que Deus operou o impossível na sua vida. A igreja tem fé para receber, irmãos? Os irmãos acreditam no que o Senhor está mandando nesta noite? Os irmãos que nos acompanham pela internet têm fé para receber o impossível na tua vida? Hoje o Senhor falou que Ele deu linguagem para uma criança simples, que o Senhor deu um cargo para um jovem extremamente necessitado. O Senhor deu o título de engenheiro por uma criança que saiu de casa aos 12 anos, que dormiu nas praças públicas. Hoje o Senhor te lembrou, te despertou, que Ele é Deus para curar da paralisia infantil. E o Senhor mandou essa palavra da reedificação das bênçãos dos montes de Israel. Tem como você gravar essa palavra no teu coração? Quando vier na tua vida o teu maior inimigo, que é a tua mente, falando que a saúde não vai ser restabelecida, falando que a porta não vai abrir, falando que você vai de novo, parece frango, né, irmãos? Que não voa, vai voar, mas não voa. Para você pensa que é o tempo da águia, mas é frango de novo na tua vida. Você parece que vai sair, parece que vai se curar, parece que vai alcançar o milagre, mas não alcança. Hoje, essa palavra transforma até o frango em águia. Eu não sei qual é o sinal que você busca, mas leva o sinal para a tua casa. O que você não sabe, o que você não pode, o que você não alcança, o que você não tem entendimento nem conhecimento, o Senhor vai abrir a tua mente e você vai enxergar tudo. Eu não sei onde o Senhor vai chegar. E não precisa se estender a palavra. É tempo de transformação. Viva o novo, meu irmão. Viva o novo, minha irmã. Olha, porque nós temos na nossa prova um exemplo, ou um amuleto, ou alguma coisa que se tornou especial para nós. Seja um hino, seja um louvor, seja uma roupa, seja um carro, seja a linha de condução de um transporte público. Se você tem fé nessa palavra, olha para esse amuleto da tua prova e dê saudações eternas para ele, porque o Senhor vai entrar na tua vida. Chega de sofrimento, chega de perseguição. Você tem a razão, mas parece que a decisão favorável foge de você. Você tem a profecia, mas parece que a saúde foge de você. Dê a Deus para a tua prova. Na tua vida, viva o novo em Cristo Jesus. Hoje Ele mandou a palavra, mandou os testemunhos, mandou os sinais. Viva o novo na graça do Filho de Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Receba ela como vinda dos céus, irmãos. Que ela tenha total cumprimento na minha, na sua, nas nossas vidas, nos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que eles possam mandar, não pedido de oração, mas que eles possam mandar testemunhos para a honra e glória do nosso Deus. Esta é a palavra, e que por todo o nome do Senhor seja por nós eternamente louvado. Amém. Irmão Marcos, irmão, agradece por nós. Glória a Deus. Em comunhão, irmãos, agradecemos esse culto com oração, no nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bondoso e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, agora em ato de agradecimento, ó Pai, porque hoje o Senhor nos permitiu de estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para, Deus querido, sentir a Tua presença nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te damos graças, ó Pai, pelos músicos que aqui se encontram, pelas musicistas, organistas, Senhor. Te damos graças, Senhor, ó Pai, porque o Senhor, Deus querido, permitiu, Senhor, que esta palavra entrasse em nossos corações, ó Pai, e aonde, Deus querido, Pai amado, ainda tinha tristeza, tinha angústia, desânimo, Senhor, esta palavra, Senhor, veio para nos alegrar, veio, Deus querido, para nos dar ânimo, Senhor, veio para que nós acreditamos cada dia mais, Senhor, em nossos sonhos. Ó Pai, esses testemunhos, Senhor, que veio, Senhor, para fortalecer, Senhor, a nossa fé. Oh, meu Deus, como o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, ó Pai, como o Senhor tem cuidado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, também te agradecemos, ó Pai, porque, Deus querido, Pai amado, o Senhor permitiu, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. O Senhor permitiu os irmãos, ó Pai, estar nos assistindo pela internet, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, também te peço nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa nos levar para os nossos lares em paz, Senhor, que cada um possa ter uma semana abençoada, ó Deus, que cada um possa, Senhor, receber a Tua bênção, Senhor, que cada um possa glorificar o Teu santo nome. Altíssimo e eterno Deus, tudo isso te pedimos, ó Pai, não por merecimento, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Bem, amados irmãos, como de conhecimento de todos, nesse momento nós temos para fazer as nossas ofertas ao Senhor. Se aproxima o dia da nossa reunião ministerial, que é no próximo sábado, onde serão feitos atendimentos dos nossos irmãos, e também precisamos de auxílio, de ajuda, da cooperação dos irmãos, para que seja preparados os mantimentos, que será feito atendimento desses irmãos também. Então, hoje nós pedimos, mais uma vez, que possamos abrir o coração também nas ofertas, nas primícias, nos dízimos do Senhor. Se algum irmão, alguma irmã entre nós, que precisa passar a máquina de cartão, passar o débito ou o crédito, pode se dirigir à portaria, que os nossos irmãos estão preparados também para atender a todos. Na frente do seu banco tem um envelope, e é bom, irmãos, na multidão da misericórdia que o Senhor desperta em cada coração, que possamos também fazer a boa e agradável vontade do Senhor nessa parte. Os irmãos estão felizes com o culto de hoje? Glória a Deus. Vamos confiar, irmãos. Nós lemos 36, Ezequiel? 36, Ezequiel. Convido aos irmãos, a leitura um pouco demorada, ela tira o nosso poder de compreensão. Ela faz com que durante a leitura a nossa mente se desvie um pouco do foco da comunhão. Então eu convido a todos os irmãos, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, que quando chegar em casa, leia novamente, leia em comunhão. Se possível, ore ao Senhor, apresente a palavra que o Senhor mandou, porque o Senhor quer entrar com poder e com glória nas nossas vidas, irmãos. Então leia novamente, interprete o texto, deixe a Bíblia aberta, se for possível, no próximo do seu leito onde você dorme. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, às vezes vão ouvir uma retransmissão desse culto num meio de transporte, num caminhão, numa condução.
Sendo possível, releia Ezequiel 36, busque interpretar, entender e busque comunhão com o Senhor, porque o Senhor quer operar os milagres dele na sua vida, nas nossas vidas. Todos estão prontos, irmãos, para agradecer as ofertas? Vamos agradecer. Senhor, te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos por esse culto, por esses hinos, por esses poderosos testemunhos, tem despertado a tua filha, os teus filhos. Te agradecemos, Senhor, pelas orações, pela palavra, e agradecemos nesse momento pelas ofertas, Senhor. Abençoa da onde saiu as ofertas, de cada irmão, cada irmã, que não vem da própria necessidade, mas está ofertando o seu melhor nesta noite. Abençoa, Senhor. Abençoa quem ofertou, quem não ofertou, abençoa da mesma maneira. Permita, Senhor, que nos nossos termos o Senhor possa prosperar, expandir, multiplicar as tuas bênçãos sobre nós. Permita, Senhor eterno, que os nossos irmãos e irmãs que recebem esse culto na internet, que eles possam ser abençoados da mesma maneira, que a sua bênção, a tua misericórdia possa repousar sobre nós todos os dias das nossas vidas. Permita que o fruto do amor da irmandade possa ter um bom uso em benefício da tua obra na terra também, e permita, Senhor, que quando assim que for possível e sempre que for possível, que nenhuma criança, nenhuma família, nenhum homem, nenhuma mulher, seja de que igreja for, possa passar necessidade, mas que tu possa despertar todos os cantos do mundo para levar mantimento e socorro aos teus pequeninos na terra. É o que te pedimos, na certeza de alcançar, por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem se sente, irmãos, um hino para a despedida? O 232 e o 69. Os irmãos podem tocar o 69 ao final, na despedida? Vamos cantar o 232? É isso, né? 232 e 69? Quando venho à casa do
Aleluia. Glória ao Senhor. Irmão. Tá. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que estiveram congregados nessa noite. Alguns estiveram congregados pela manhã, estiveram agora novamente. Acharam que encontraram o irmão Rodrigo aqui, meu irmão Rodrigo não veio. Mas ore por mim que o Senhor pode ajudar a gente também, tá bom? Mas os irmãos, Deus abençoe a todos. Os nossos irmãos na internet, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Que o Senhor possa trazer e cumprir o que Ele tem te prometido. Iremos orar ao final do culto por Clarice, Jonatas, Adriel, Núbia, Mercedes, Juliana, Cate, Guilherme, Leonardo, Álvaro, Zuleide, Sérgio, Neuza, Marli, Leni, Vilma, Antônio, Francisca, Zelinda, Terezinha, Dora, Pedro, Roberto, Carmelita, Senira, Antônio, Simone, Luzia, Janeide, Luciana, Maria Avelina, Fernanda, Laura, Brenda, Melissa, Eliana, Carla, Osmar, Renato, Isabel, Francisco, Maria de Fátima, Maria Aparecida, Dani, Maxwell, Giovana, Luzia, outra Juliana, Sara e Elisa. Esses irmãos pediram durante a transmissão do culto, ao término do culto, a irmã Kátia virá à frente e orar por todos nós. Recebamos todos, irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Algum irmão, irmã, sente pedir oração também?